Olá, queridos e amados irmãos, graças a Deus, estamos aqui nesta noite, temos aqui uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação. Bem, há uma frase muito conhecida que diz: a educação reforma o homem, a religião o amordaça, mas somente Cristo o transforma. Hoje, o nosso tema nos convida a celebrar o milagre mais profundo que acontece no interior do ser humano, que é a bênção da regeneração em Cristo. Na teologia cristã, a palavra regeneração significa literalmente gerar de novo. É o ato soberano e milagroso do Espírito Santo, pelo qual ele dá vida espiritual àqueles que antes estavam mortos em seus delitos e pecados. Não se trata de uma simples melhoria de comportamento, nem de um corte de cabelo ou de uma mudança de hábitos externos. Não. A regeneração é algo muito maior. É uma ressurreição espiritual. É o momento em que Deus sopra o seu fôlego de vida na alma humana. No Evangelho de João, no capítulo 3, encontramos um homem chamado Nicodemos. Ele era um grande líder religioso e muito respeitado. Era mestre da lei, teólogo e dono de uma moral ilibada. No entanto, ele sabia que faltava algo em si. Ele vai até Jesus de noite e antes mesmo que faça uma pergunta complexa, Jesus o surpreende com uma afirmação categórica. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso, questiona como um homem velho poderia voltar ao ventre materno. Jesus, então, explica que não estava falando de um nascimento físico, mas de um nascimento espiritual. Aí ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Essa passagem nos ensina que a nossa natureza humana, por mais educada, religiosa ou boa que tente ser, continua sendo apenas carne. Ela não consegue discernir nem entrar no reino de Deus. Nós precisamos de uma nova matriz, de uma nova semente espiritual. Precisamos nascer de novo. E o que acontece quando somos regenerados? Séculos antes de Cristo, o profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, versículo 26, já havia profetizado sobre essa bênção com uma metáfora belíssima. Deus disse: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. A regeneração altera os nossos afetos, os nossos desejos e as nossas inclinações. Aquele coração de pedra que era frio para com Deus, duro diante da sua palavra e insensível ao pecado, ele é removido. E agora, no seu lugar, o Espírito Santo coloca um coração de carne, ou seja, sensível, quebrantado, que pulsa de amor pelo Criador e que deseja ardentemente a santidade. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17 o que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Que maravilha! Então você passa a amar as coisas que antes desprezava,
uma oração e a palavra e passa a rejeitar as coisas que antes alimentavam o seu ego, porque agora o DNA de Deus foi implantado em você. É importante destacar que a regeneração é um ato instantâneo de Deus, mas os seus frutos aparecem ao longo de toda a nossa vida. A regeneração nos capacita para a santificação. Portanto, nós não nos tornamos perfeitos no dia em que nascemos de novo. Da mesma forma que um bebê não nasce sabendo correr, mas nós recebemos a capacidade de crescer. Começamos a manifestar o fruto do Espírito, por exemplo, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. A regeneração nos concede também a bênção da filiação. Como diz o apóstolo João, a todos quantos receberam a Cristo, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos adotados legalmente pela justificação, mas fomos transformados em filhos geneticamente, por assim dizer, através da regeneração. Passamos a ter os traços do nosso Pai Celestial. Louvado seja Deus. Portanto, eu termino essa mensagem convidando você a louvar a Deus pela maior bênção que você poderia receber. Se hoje você ama Jesus, se você sente tristeza quando falha diante dele, e se há em você o desejo de caminhar em santidade, alegre-se. Isso é a evidência viva da regeneração na sua alma. Você não é mais escravo de sua velha natureza. Você ressuscitou com Cristo para uma vida nova, dinâmica e eterna. Você deve agora caminhar hoje em novidade de vida, honrando o Pai que te gerou de novo para uma viva esperança. Sendo assim, Deus te abençoe, que toda a glória seja dada ao Espírito Santo, que opera e que operou em nós esse milagre, e que todos os dias venhamos realmente a estar glorificando este Deus tremendo. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.